Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 da disciplina maravilhosa que eu amo de paixão, que é a estrutura de aço e madeira, né? Como vocês já sabem, além de ser engenheiro civil, a minha especialização é em cálculo estrutural, então isso daqui é o tema que eu trabalho, né, quase cotidianamente, estruturas de aço, madeira e também de concreto. Coincidentemente, nesse módulo, vocês provavelmente estão cursando as duas simultaneamente, aço e madeira e também concreto 2, olha aí que maravilha. Certamente módulo de muitos cálculos, mas é muito prazeroso porque são matérias extremamente importantes que vocês, de fato, vão observar na prática, pessoal. Eu sempre falo que tem 4 ou 5 matérias no curso inteiro de engenharia civil, sobretudo para quem pensa em atuar como projetista, calculista, fazer cálculo, dimensionamento de estrutura, é essencial. Primeira delas, sem sombra de dúvida, a teoria da estrutura Zoom. Talvez seja até a mais importante, eleitas por alguns, né? Porque dá base para tudo. Teoria da estrutura Zoom, depois concreto, estrutura de concreto armado 1, concreto 2, aço e madeira e, óbvio, ela, a maravilhosa e a mais difícil do curso, teoria da estrutura de 2. Então, eu disse teoria, 4, né? 4, 5 matérias. Essas 4, 5 matérias essenciais, pessoal, para a vida prática de um engenheiro civil, sobretudo se for atuar na área de projeto estrutural. Então é a base do que você vai encontrar lá na frente, beleza? Mas antes de iniciar, eu quero pedir você que está do outro lado para se inscrever nesse canal, deixar seu like, porque isso me ajuda muito. E eu tô fazendo esse vídeo aí justamente com o intuito de te ajudar. Então me ajuda também, só isso que eu peço. Basta deixar aí um clique no like, se inscrever no canal, nada mais, tá bom? Tô ajudando não só nessa matéria, mas em todas as matérias do curso de Engenharia Civil. Então conta comigo, me chama no WhatsApp, que será um prazer enorme ajudá-los. Pessoal, vamos lá então. Nossa atividade, ela fala sobre acerca dos aços, né? E aí na letra A ele pede pra gente listar 3 principais tipos de aço. Ele pergunta: quais são os principais tipos de aço utilizados na construção civil? Bom, tem vários. Daí ele fala, cite então 3 pelo menos e descreva um pouco das suas características e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Separei um material legal e vou compartilhar aqui com vocês. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá? Bom, então, inicialmente a gente precisa contextualizar, né? Se a gente olha o aço hoje e também o nosso panorama da construção civil, com um olhar mais atento e fino, a gente verifica a importância e quão grande é a presença desse material no nosso meio, pessoal. Bom, entre os principais benefícios desse tipo de material está, por exemplo, o fato de ser 30% mais leve do que o concreto, além de sua maior durabilidade, sustentabilidade, ductilidade, importante, hein? E menor custo de manutenção. Então, esse primeiro parágrafo nos resume, nos fornece já uma ideia concreta, precisa de qual a razão, de porquê, qual é a motivação do aço ser tão presente na indústria da engenharia civil hoje, sobretudo na construção civil, né, naturalmente. Bom, de acordo com o Instituto de Engenharia, existem mais de 3.000 tipos de aço, então é aço pra caramba, sendo alguns exclusivos para a construção civil. A liga metálica, formada a partir do ferro, carbono e outros componentes químicos, sobretudo aquelas com maior percentual de carbono, estão entre os materiais mais resistentes. O aço, pessoal, ele tem essa ligação bem íntima com o carbono, com um grau de teor de carbono presente na sua constituição. Quanto maior for a presença do carbono, mais duro e resistente o material é, beleza? Consequentemente mais durável. Ok, pessoal. E aí, falando agora especificamente sobre os tipos de aço, né, eu trouxe aqui 3 para vocês. Podem usar esses 3 como exemplo, podem buscar mais, tá bom? Bom, primeiro que eu trouxe o inoxidável. Perdão, gente. As vantagens das propriedades do aço inox para uma vasta gama de aplicações na construção e na arquitetura. Então a gente tem muitas vantagens. Entre elas, e sem sombra de dúvida, a principal vantagem é o desempenho do inox frente ao processo de corrosão. Então, ele apresenta uma alta resistência. A grande característica desse tipo de aço, né? E ele é muito superior, submetido a circunstâncias de corrosão frente aos seus concorrentes. Além disso, ele oferece uma variada possibilidade de acabamentos e resulta em qualidade estética nos empreendimentos.
Além disso, com baixa manutenção, alta durabilidade e versatilidade de formas, o inox atende às exigências especificadas em projetos na construção, arquitetura e decoração. Beleza, e aí eu trouxe algumas vantagens que a gente encontra nesse material. Por exemplo, alta durabilidade. O inox é um material com resistência e alta durabilidade superiores às ligas de aço comum. Além disso, é um produto resistente à corrosão, o que torna uma excelente, talvez a melhor alternativa para ambientes externos, resistente também ao fogo. Além disso, outra vantagem importante, resistência a variações de temperatura. Isso é importante porque, olha, a temperatura ambiente não é necessariamente uma preocupação para quem utiliza peças em inox na construção civil, pois ele é capaz de suportar tanto temperaturas baixíssimas, como também condições climáticas mais quentes, mesmo lugares em que há variações bruscas de temperatura não impactam o aço inox. Outra grande vantagem, grande poder de maleabilidade. O aço inox, pessoal, dentro da família dos aços, ele é um dos elementos que melhor se adapta aos processos mecânicos, sendo flexível e maleável o suficiente para que engenheiros e arquitetos consigam explorar múltiplas formas. Por ser um elemento tão personalizável, a procura pelo aço inox é alta, o que reduziu seu custo ao longo dos anos. Beleza. E também uma vantagem final que eu listei aqui é a facilidade de limpeza, que sim tem sua importância destacada. Em razão da sua baixa rugosidade superficial, não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de ir numa construção que foi empregado aço inox. De fato, nada rugoso, zero rugosidade. O aço inox, em virtude disso, ele é um material considerado fácil para limpeza. Por quê? Porque como não é rugoso, não tem aquelas protuberâncias, como dizia Andrioli, um grande amigo meu lá da UFRJ. Então, isso, como é uma superfície praticamente perfeitamente lisa, facilita muito o processo de limpeza. Soma-se a isso também o fato de que ele é praticamente imune a materiais abrasivos, e o resultado é um material de escolha recorrente em locais que necessitam de controles mais rígidos de higiene. A gente observa, eu pelo menos, né, no Rio, eu vejo muito esse material em hospital. Na Barra, tem bastante. Bom, vamos para o outro material. Aço carbono. Ah, querido, esse é o carbono. Bom, aço carbono merece um destaque especial, né? Por quê? Porque é o aço que é o mais utilizado entre todos os aços dentro da construção civil. O aço carbono é extremamente resistente à tração e à compressão. Ele é dividido entre baixo carbono, médio e alto. Bom, a gente vai ver a diferença de cada um desses elementos. Quando a gente fala baixo carbono, eu te falei lá no início, né? A quantidade ou o teor do carbono na constituição do material vai influenciar diretamente na resistência e na dureza. Quanto mais carbono, mais duro e resistente. Pois é. Sendo assim, baixo carbono são aquelas ligas de aço que apresentam baixa resistência, dureza e baixa tenacidade. É soldável e apresenta baixo custo de produção. Então, é o equilíbrio, né? Se por um lado você está perdendo um pouco de resistência, dureza, tenacidade, por outro, seu custo também é bem inferior. Na construção civil, a gente verifica a sua presença em perfis estruturais e placas, sobretudo placas, né, mais comum, para a produção de tubos. Além disso, a gente tem um médio carbono, então está no meio do caminho, né, mais resistência e dureza do que o aço precedente. O carbono é suficiente para receber o tratamento térmico. Ele pode ser utilizado em engrenagens e outros elementos que necessitam de elevadas resistências. E por fim, um alto carbono, né, alto teor de carbono, então altas resistências, dureza, baixo e médio carbono, mais alto, vamos lá, muito mais resistente e apresenta um grau de dureza bem mais elevado do que os aços precedentes. E a gente utiliza esse tipo de aço em várias situações, e aqui eu pontuei características de manutenção de um bom fio de corte. Beleza? E em algumas situações também a gente pode usar ele como pilar, por exemplo. Aí depende muito do projeto em questão, das cargas solicitantes, dos fenômenos físicos envolvidos no projeto específico. Em relação às vantagens que eu listei a respeito do carbono. Bom, clássica. E talvez seja a palavra de ordem, né? Não sei se vocês já estão na área, né, da construção civil, da engenharia civil como um todo, mas na engenharia, muito maior do que só engenharia civil,
palavra de ordem é redução de custo e boa qualidade. Às vezes são variáveis inversamente proporcionais, né? Em determinados casos. Pô, se eu estou reduzindo o custo severamente, fica complicado manter a qualidade lá em cima. Bom, e o carbono ele apresenta isso, uma redução de custo bem significativa em relação aos seus pares, porque como as indústrias podem fabricar peças ainda no processo de fundição, as estruturas metálicas já vêm pré-moldadas, reduzindo custos com o pessoal, uma mão de obra, entendeu? Além disso, esse aço a gente tem que destacar sua independência climática em relação às chuvas e a grande quantidade do material ofertada no mercado nacional, sobretudo isso, né? O aço pode reduzir em até 25% o tempo para a conclusão de uma obra, de acordo com o Instituto de Engenharia, que permite que as construtoras aumentem o número de clientes em um mesmo período, ou seja, aumente a produtividade. E de fato, a gente tem uma oferta muito grande no mercado nacional. Recentemente eu tive um evento em Minas Gerais, em BH. Não é BH, né? Era um condomínio lá em Nova Lima. Quem é mineiro da região deve conhecer. Nunca tinha ido lá, primeira vez. Inclusive, nossa, Alphaville e Nova Lima realmente é muito luxuoso lá e tudo, né? E aí no caminho, a gente passou pelas minas, né? Tem Gerdau, tem várias empresas lá, não sei o nome de todas, óbvio. Primeira vez na região. E eu fiquei impressionado com a dimensão que é aquelas minas. Óbvio, eu só passei pela avenida e tudo, mas pela BR lá já dá para ter uma ideia. É muito, muito grande. Então, ou seja, a produção é enorme e eu tenho amigos lá que formaram comigo e estão em BH justamente essa galera que foi para essa área mais de geotecnia e trabalha voltado mais para a área de mineração. E, pessoal, é incrível, é um mercado realmente pujante. Tem muita demanda, mão de obra falta, né? Tá em déficit porque é uma área muito específica, né? Mineração. Quem faz engenharia civil com foco em mineração? Trabalhar em mina, trabalhar em contextos assim. É raro, né? Bem raro. E exige também uma qualificação especial, mas sobretudo a remuneração, meus queridos, que dá dinheiro, hein? Vai lá, fica a sugestão. Além disso, outra característica importante, alta durabilidade e baixo custo de manutenção. Devido à ductilidade, né, do material, porque ele é bem dúctil, lembra a diferença entre dúctil e frágil, né? Ductilidade é a habilidade do material se deformar antes de se romper, ou seja, quanto mais ele consegue se deformar antes, de fato, que ocorra a ruptura, mais dúctil ele é. Bom, e aí devido a isso, estruturas metálicas não se deformam com facilidade. Também são bastante resistentes à passagem do tempo e às intempéries. Se combinadas, os revestimentos, né, ou pintura, podem prolongar bastante a vida útil, evitando assim um desperdício e necessidade de um baixo custo de manutenção. E coloquei aqui para finalizar como outra vantagem desse material, menor impacto ao meio ambiente, que é claro, né? As estruturas metálicas causam menor impacto ambiental, principalmente porque reduzem a necessidade de utilização de madeira e a emissão de particulados durante o processo de produção. O minério de ferro, componente utilizado para a produção de aço, também se encontra em abundância na natureza, fazendo, inclusive, né, com que ele seja custoso ao planeta. Essa questão é importante do impacto ambiental, quando ele diz em relação a um processo produtivo, quando a gente vai lá na construção civil, a gente não precisa de madeiras. É a nossa famosa forma, lembra? Para você fazer uma estrutura em concreto armado, bom, você vai ter que... concreto armado, estou dizendo, né? Tem toda aquela parte das formas, madeira, dependendo da construção, é muito material e tem um impacto visível. Eu tive presente em um congresso de engenharia recentemente, até alguns meses, e tem um sistema muito interessante de formas metálicas reutilizáveis. E a ideia é, através deles, fazer casa popular para escalar, sabe? E aí você compra as formas, e aí são os módulos, né? E você consegue usar aquela forma, estrutura de concreto armado, só que nessa forma reaproveitável. Só que é de aço, meu queridão. Então a duração é absurda, nem se compara com a madeira. A questão que ainda pega aqui no Brasil especificamente é o ponto ótimo da viabilidade em relação ao custo de investimento para aquisição. Então, para justificar
a adesão a essas formas metálicas, por mais que ambientalmente sejam uma solução muito melhor do que as nossas formas tradicionais, você precisa de um volume de produção muito grande, ou seja, você tem que ter muita casa, muita construção para ser feita para justificar, e é esse o grande entrave, o grande desafio nesse contexto. Bom, e aqui tem mais um, né? Aço que eu listei ou não? Tem, claro que tem. Tem um HSLA, o famoso HSLA, que é aço de alta resistência e baixa liga, né? Bom, ele é caracterizado por uma baixa proporção de liga em sua composição, geralmente menos de 5%, hein? Isso significa que o aço contém uma pequena quantidade de elementos de liga. O que é isso? Nióbio, vanádio, titânio, cobre, que são adicionados para melhorar as propriedades mecânicas. Esses elementos contribuem para o aumento da resistência à atração, dutilidade, tenacidade, resistência à corrosão do aço, sem comprometer sua soldabilidade e processabilidade. Muito, muito, muito interessante esse tipo de aço, porque a resistência é muito maior do que os aços convencionais. Bom, quais são as vantagens? O nome já fala, né? Alta resistência, óbvio, né? Eles apresentam maior rendimento e resistência à tração em comparação com os aços de carbono convencionais, isto é, conseguindo através da adição de elementos de liga que refinam a estrutura do grão e contribui para resistência. Além disso, alta durabilidade, baixo custo de manutenção. Outra facilidade, característica, vantagem, formabilidade aprimorada. Os aços HSLA são projetados para serem mais moldáveis do que outros aços de alta resistência. Lembra? À medida que a gente tem mais carbono, o teor de carbono é maior na composição, a gente tem uma maior resistência e, consequentemente, maior dureza. Qual o ponto negativo? Formabilidade, trabalhabilidade. Então, HSLA é pensado nisso. Opa, aumentei a resistência, porém eu minimizei essa dureza, essa falta de maleabilidade. Isso os torna adequados para formas e estruturas complexas, reduzindo a necessidade de etapas adicionais no processo. E por fim, uma outra característica, soldabilidade. Bom, os aços HSLA são projetados para serem facilmente soldados, sem a necessidade de pré-aquecimento ou mesmo tratamento térmico pós-soldagem. Esta propriedade é crucial para processos de construção e fabricação, onde a soldagem é um método comum de união de materiais. Eu via isso muito lá na França, né? Quando eu estudava lá e trabalhava lá, era muito comum estruturas de aço, ainda mais na minha área. Estruturas de aço, eu digo de alta resistência e baixa liga, né? Ainda mais na área lá, por último, no meu último escritório de cálculo estrutural lá, na região de Aix-en-Provence, próximo de Marseille, lá no sul da França. Era um escritório e os nossos projetos eram unicamente para o setor nuclear, porque a matriz energética na Europa é tudo nuclear, não existe Itaipu, tanta queda d'água igual tem no Brasil. É abençoado demais, gente. Não existe país, naturalmente falando, igual o Brasil. Esquece. Não existe. Então é tudo nuclear. Portanto, todos os projetos eram voltados para esse setor, porque era um escritório de cálculo estrutural unicamente voltado suas forças, energias e expertise para essa área. Então, era só, não só, né, mas a grande maioria era só estruturas metálicas e todas aço de alta resistência e baixa liga. Então, esse processo da soldagem, de fato, é muito comum e é uma característica importantíssima, beleza? Ai, gente, falei muito porque esse tema me empolga bastante. Estrutura de aço, concreto, é bom demais, né? Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Tentei aqui ser claro, didático. Tá tudo aí, gente. Contem comigo, tá? Nas atividades, nessa, nas demais, no mapa, na prova. Vamos passar juntos nessas matérias. Não brinquem, não é simples, mas vocês têm aqui, tô no lado de vocês para apoiá-los. Meu contato tá aqui embaixo, será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Vou ficando por aqui então, conto com o apoio de vocês, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando e deixando um comentário aí, se você quiser, né? Beleza? Combinados? Sendo assim, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau, tchau.